Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcast. Antes de eu falar o convidado, você vai clicar em curtir já e se inscrever, que você está assistindo e não está se inscrevendo. Que eu tô vendo nos indicadores e teve 900 espectadores esse mês. Caraca. Sabe quantos inscritos eu tenho? 200. Não, tá errado. Tá errado. Então assim, ó, não vou começar enquanto você não clicar em curtir e se inscrever. Mas brincadeiras à parte, hoje a gente vai bater um papo legal aqui com um amigão meu, que eu já fui no podcast dele 2 vezes, gravei uma live, acho que umas 3 lives com ele, então assim, a gente tem muito conteúdo junto e vai ser mais um hoje, vai ser bombástico. Márcio, obrigado, cara. Obrigado por você estar aqui. Gratidão, meu irmão. Obrigado por ter topado. Hoje tô do outro lado, normalmente é você que conduz o bate-papo, é a primeira vez que eu vou conduzir aqui e te agradecer a presença e conhecer, eu já conheço a sua história, mas a audiência vai conhecer um pouquinho da sua história hoje. Ah, cara, que legal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você. Sempre é uma incrível companhia. Eu aprendo muito com você. E eu acredito que hoje vai ser um podcast incrível. Estou muito animado por isso. Bora. Então vamos lá. Vamos começar do começo. Peraí. Antes aqui, ó, vou te dar um presente. Uma coisa que quase você não tem na sua casa. Não tem. Não, mas esse eu não tenho. Ó, esse livro aqui. Esse eu não tenho. O livro do José Roberto Marques, aí, Os 7 Passos para a Inteligência de Negócio. Foi uma imersão que fomos lá, Gabi e eu. E, cara, é um livro bem interessante, assim. Eu acho que pode agregar aí. Boa. Na questão de negócio. Ele usa algumas ferramentas. José Roberto é um cara muito, muito incrível no que ele faz. Então, pensei em você no dia lá. Falei, isso aqui vou levar para o Adilson, porque pode contribuir aí na... Obrigado, irmão. Obrigado. Dos milhares de livros que você já tem na sua galeria. Esse eu não tenho, não, ó, gente. Os 7 Passos da Inteligência de Negócio. O que é legal desse livro? Que ele tem perguntas, né, para responder. Tipo, é um livro de coaching, né? Tá. Então, mais voltado para o lado de negócios, de empresas. Então, facilita bastante o processo. Então, uma mentoria praticamente. Basicamente isso. Animal. Obrigado, irmão. Muito bom, tamo junto. Obrigado. Então vamos do começo, do comecinho. Conta um pouquinho da sua trajetória ali, adolescência, primeiro emprego, até a gente chegar hoje sem dívidas bancárias. A gente vai falar um pouquinho de tudo que você faz hoje, mas conta do comecinho. Como é que foi essa sua jornada? Para quem não me conhece, eu sou Márcio Ribeiro, sou hoje consultor empresarial, consultor financeiro, tenho um canal no YouTube, tenho um canal no Instagram, sou casado com a Gabriela Ribeiro, aí, minha companheira de vida, né, que tá aqui assistindo a gente aqui também. E, cara, a minha história, assim, ó, eu sou filho de um frentista e de uma do lar. Depois que minha mãe se separou do meu pai, ela se tornou doceira. Minha mãe é uma excelente doceira aí, faz salgados. Cara, assim, uma vida normal, assim, da infância. A gente tinha um padrão médio, assim, pra baixo, não era nada... Nunca faltou nada, mas não era aquela vida abundante também. Exato. Tá. E isso também me condicionou para a questão financeira, porque meu pai tinha 4ª série, minha mãe também, então ambos do Ceará. Então meu pai veio muito jovem para cá para arriscar em São Paulo, né? Porque normalmente o povo nordestino tem essa... Ó, vai para São Paulo que lá é o lugar das oportunidades. E de fato foi. Então meu pai veio para cá, ele trabalhou em obras, era um cara que tinha bastante... Não tinha estudo, só 4ª série, como eu falei. Então foi um batalhador, foi construindo as coisas aos poucos. Legal. E aí minha mãe veio para cá casar com ele, beleza? E então a minha infância sempre foi nessa linha aí, família normal, tradicional brasileira, né? Tá. Cara, e aí eu sempre fui um cara muito curioso, assim. Então eu sempre quis estudar alguns temas específicos. Então eu era um pouco dedicado, até o ensino médio eu fui dedicado, assim, bastante. E aí eu nasci em São Paulo, mudei para Itupeva muito cedo. E aí minha vida eu fiz aqui em Jundiaí. Então adolescência, fase adulta, estudos. Aí fiz uma faculdade... primeiro emprego foi de porteiro. Então legal. Eu quis buscar ali, tipo... Assim, meu pai falava, ó, então você quer estudar ou você vai trabalhar? Então a gente optou por eu fazer faculdade e tal. Mas uma parte eu tinha aquela necessidade de... Cara, eu preciso ter um rendimento, não posso ficar dependendo da minha família. E aí eu mesmo fui lá numa agência de emprego, saí porteiro lá e comecei a trabalhar com isso. Boa. Quantos anos você tinha? Cara, eu tinha 18. Excelente. 18, comecei com 18 ali. E depois disso, então, eu comecei como porteiro, aí eu fazia faculdade de Direito. Então, eu tentei fazer alguns concursos, passar ali numa outra educação física. Acabei que eu passei no vestibular da Unesp e tudo mais, na Vunesp e na USP, né? Tá. Só que aí eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade que talvez hoje é interessante para mim, mas não sei se vai ser rentável no longo prazo, eu vou conseguir ter um bom salário. E eu tinha passado na faculdade de Direito aqui em Jundiaí, no Anchieta.
Aí eu falei, pô, direito tem mais oportunidades, assim, mais amplo, né? Eu acabei optando pelo direito e comecei a estudar lá. No terceiro pro quarto Eu não ano... sabia dessa, não sabia dessa. É novo, né? Então, no terceiro pro quarto ano, cara, eu já tava assim, eu tinha entrado, aí eu tive um convite, um amigo meu lá da faculdade que trabalhava no banco, falou, cara, você tem tudo perfil aqui, assim, ó, você é um cara que se comunica bem, você é esforçado, assim, eu acredito que dá pra você, se interessa em entrar no banco? Eu falei, pô, salário legal, tal, topo. Aí ele ajeitou lá, me colocou pra fazer uma entrevista, eu passei na entrevista, e aí iniciei no Bradesco lá como escriturário, que é o carinha do jalequinho lá, ajudando os aposentados no caixa eletrônico e os clientes no geral. Tá bom. O do jaleco. Exato. O do jaleco. O do jalequinho. Então eu posso ajudar lá fora, sim, né? Sim. E aí, cara, aí foi uma virada de chave. Tanto que eu, no meio do caminho, quando me tornei bancário, eu já tinha virado a chave, assim, ó, não quero direito. Vou continuar a faculdade, por conta até do caminho, mas eu já tô viciado aqui no mercado financeiro, com o atendimento ali. E naquela época eu queria fazer carreira no banco. Então, quando eu descobri que lá no banco que eu trabalhava, você podia ser presidente, porque outros bancos trabalham... Eu não sei se ainda é assim lá no Bradesco, mas outros bancos, eles trazem de fora. Então, tá faltando um CEO aqui, traz um CEO do mercado, um gerente, um departamento. E lá era um plano de carreira fechado. Falei, putz, cara, então se eu posso ser presidente desse banco aqui, eu vou dar o sangue. E aí foi isso que aconteceu. Então, eu tive uma larga... Minha jornada foi muito rápida, assim, de promoções, assim, 5 anos eu tive muitas promoções, porque eu enxergava que aquilo era eu vivia aquilo. E você se dedicava muito pra isso também. Total. Então, assim, eu chegava mais cedo, saía mais tarde, às vezes até fazia umas coisas erradas de não passar o cartão e começar a trabalhar e depois... E aí, cara, então eu fui crescendo. Eu entrei escriturário e saí gerente de contas pessoa jurídica 2 já. Então eu já estava apto a, depois de um tempo, me tornar gerente de agência. Então era a próxima promoção. E quanto tempo foi essa jornada? 5 anos. 5 anos, tá. E nossa, então teve uma ascensão rápida, cara, mesmo. Por exemplo, um gerente PJ naquela época, ele tinha que ter no mínimo 10 a 12 anos de casa. Tá. Então foi uma oportunidade também que o banco teve um crescimento, não foi só eu, né? Então foram vários fatores. Mas eu sempre fui esse cara curioso. Tipo assim, então quando eu cheguei no departamento lá, eu procurava saber por que tinha das coisas, ver falhas. Eu criei vários formulários, criei várias coisas por ser curioso e querer melhorar e querer também ser reconhecido. Acho que isso foi meu ponto em comum. Aí chegou um tempo que eu falei assim, pô, eu toquei um departamento de cobrança do banco que cobrava dívidas acima de R$500 mil até 5 milhões. E aí eu tinha já 2 funcionários que trabalhavam para mim ali para cobrar os clientes, porque a minha agência era muito grande, assim, então ela era a 6ª maior do Brasil. Caramba. E aí, então era muita responsabilidade. Eu abria lá com uma carteira de clientes inadimplentes de R$10 milhões para gerenciar isso, para fazer diminuir o inadimplência. E aí, beleza. Então, chegou uma hora que os meus valores eu não estava batendo mais com o banco. Tipo, aquele sonho de ser diretor do banco, presidente, já começou a dar um passo para trás porque eu via que às vezes o cliente que eu atendia não tinha um respaldo, conhecimento. O cara estava entrando em dívida porque ele não sabia negociar o débito. E aí, eu e mais um amigo, o Gabriel, falou, vamos montar uma consultoria. O Gabriel e o Barreto, o Rogério, também amigo nosso. Vamos montar uma consultoria para ajudar o cliente. Tá. Então, peraí, antes de entrar nisso, você identificou que de alguma maneira existia ali um estilo de cobrança que você não se identificava. Porque, por exemplo, você está ali num departamento de inadimplências, o Bradesco, eu sei que o Bradesco cobra forte de todos os bancos. Eu acho que o do Bradesco ele é um dos mais fortes. Então, esse foi um dos gatilhos, um dos motivos. Você falou assim, cara, acho que não tá legal isso. Foi mais ou menos por aí. Exato. O banco, não sei como tá hoje, né? Já fazem saí em 2024, né? 2014, perdão. Tá, 10 anos já. Então assim, o que acontece? Por fato de ser carreira fechada, então ele exige muito do colaborador. Tá. Então assim, eu te dou as chances de você ser um presidente, mas você vai pagar o preço. Você tem que chegar lá. Então, tanto que quem é do Bradesco normalmente era um cara muito requisitado no mercado quando saía. Porque já estava pronto, o cara que apanhava. Entendi. Apanhava. Mas é uma puta escola. Exato, uma escola. Total. Então, assim, eu sou muito grato. Para mim foi uma das, assim, a faculdade onde realmente eu aprendi a vida ali foi top. Tanto como gerir pessoas, como aprender a lidar com pessoas, política interna de negócio. Acho que toda empresa multinacional, empresa grande tem essa questão, né? E aí, assim, o que foi um ponto importante?
Cara, eu era o cara que eu tava numa balada, que eu na época eu era solteiro, que eu tava lá na balada falando, viu, conhece o consórcio do Bradesco? Sabe, eu vivia isso, cara. Tipo assim, num velório... Só faltava o gelequinho na balada. Não, exato. Num velório, assim, pô, o cara morreu, né? Ele tinha seguro de vida? Não. Então, já imaginou você com seguro de vida do Bradesco? Era o famoso... Você tinha o famoso dor de dono. É, isso. Cara, o banco era seu. Você achava que o banco era seu. Eu empreendia, cara. Depois que eu fui entender esse termo. Na época, não tinha consciência nenhuma. Então, cara, eu tô empreendendo aqui. Eu preciso vender, bater minha meta, crescer pra conseguir prosperar. E aí, então, chegou um ponto que eu comecei a ver o que acontecia. Tipo assim, tanto essa agressividade de meta e tal que o banco tem, gerou muitos resultados por muitos anos. Só que o que acontecia? Eu comecei a olhar, assim, empresas de pessoas, cara muito simples, assim, mais leigo e tal, que o cara se endividava sem nem saber. Tá. Tinha cliente lá que tinha 18 consórcios, velho, de carro, e o cara era uma empresa de gesso. Falei, você vai montar uma frota de táxi? O que você vai fazer com 18 carros, se você for contemplado? Por quê? Porque tinha muito toma lá da cá, ó, te ajudo, você me ajuda. Tá. Enfim, era uma, assim, eu não vou ser direto criticar a instituição, porque depende muito das pessoas que faziam os negócios. E aí eu percebi que isso não estava me gerando prazer mais. Tá. E qual que foi o maior desafio lá desses 5 anos do Bradesco? Cara, eu acho que o maior desafio foi, assim, superar a minha imaturidade, porque eu entrei jovem lá também. Tá. Então, você trabalha com recurso, né? Então, exemplo, eu tinha 22, 23 anos, eu cuidava de uma carteira que era multimilionária ali de crédito, de empréstimo. Então, às vezes, estava sustentando uma proposta para a empresa do Adilson que era um capital de giro de 2 milhões de reais. Tá bom. E super jovem. Exato. Então, assim, era um risco, beleza. Se der certo e o Adilson pagar a conta, vão bater palma para mim e falar, ótimo, você viu o lucro que você deu pro banco? Mas se o cara não paga a conta, eu podia perder meu emprego. Total. Então, esse crescimento, né? E aí, na época, eu acho que eu tive que aprender a duras penas aí, tipo, como lidar com aquela imaturidade, vontade de crescer com o risco do negócio, que é muito arriscado esse mercado bancário. Tá bom. Então, resumão. Muito desafio, um escopo gigante, você super jovem, não se identificava mais com os valores e decidiu montar uma empresa. Exato. Que é a Sem Dívidas Bancárias hoje ou era uma outra empresa? É uma continuação. A Sem Dívidas é uma continuação. Vou falar pra você. Uma das coisas que era interessante, por exemplo, cara, lá no Bradesco, eu acho que ainda tem até hoje, eles fazem um comitê de crédito. O que é isso? Junta todos os gerentes lá e o gerente apresenta o crédito para onde ele quer emprestar o dinheiro. Então, a Adilson tem uma transportadora, precisa de R$1 milhão de crédito. Aí eu, gerente da conta, tenho que chegar para toda a agência e falar, a empresa do Adilson, estou defendendo o crédito aqui, o Adilson é um cara honesto, tem o patrimônio dele, eu quero um crédito R$1 milhão por causa disso, isso, isso. E às vezes descia o regional, cara de 30 anos de banco, cara, sei lá, hoje um salário extremamente legal assim no mercado. E aí o cara descia lá e falou, vou participar do comitê hoje. Aí eu, com 20 e poucos anos, cara, fala aí o que você quer fazer. Aí eu... Então, assim, era muito desafiador. Então, foi um negócio que eu aprendi muito a saber me comportar. E, assim, aí eu falava baixo, gaguejava. Tanto que eu brinco até que eu vou fazer um livro ainda de gago a palestrante. Porque eu tinha dificuldade, cara. Tipo, eu não conseguia fazer. Eu tive que amadurecer pra isso. Então, foi um dos desafios. Legal. Tipo, jogar num jogo de gente grande, sendo jovem e não tendo muito conhecimento sobre isso. Boa. E aí aí você falou, vou empreender. Vou montar uma consultoria. E você tá 10 anos fazendo isso já. Completou 11 agora no final de outubro. Tá. Aí o que aconteceu? Eu pedi pra sair, o meu sócio saiu primeiro. A gente atendia, porque assim, às vezes as datas não batem, né? Mas por quê? Porque a gente começou a atender cliente aos sábados. Entendi. Não do banco, a gente seguiu uma ética muito ferrenha, assim, de não roubar cliente do banco. Então começou a vir indicação. Tem um primo meu que tem uma empresa que precisa de ajuda. Então tá bom, então vou atender seu primo. Tem conta no Bradesco? Não, então ótimo, a gente atende. Atendemos por um tempo dessa forma mais como renda extra. Aí começou a pegar volume, aí o Gabriel saiu e começou a atender. Aí eu pedi para sair, aí eles não me demitiram na hora, eu continuei trabalhando, e aí depois eu acabei sendo desligado e comecei a fazer a consultoria também. Então a gente começou a atender em 2015. Tá bom. Então a gente começou a construir em 2013, final de 2013, e em 2015 eu efetivamente estava trabalhando. Então teve um ano aí de preparação. Teve um gap aí e tal. Exato. E aí o que aconteceu? Olha pra você ver que louco. O que eu faço hoje é uma consequência das minhas dificuldades atendendo como consultor. Então eu saí só para ajudar o cara que tinha problema com o banco. O que acontecia? A gente fazia uma conta, assim, na época que eu era gerente.
Pô, o Adilson tem uma conta aqui que ele paga 10 mil de juros de cheque especial. Ele tem um capital de giro com 3% de juros. Tem um monte de produto. Eu vou fazer uma conta assim, cara, se eu com o meu conhecimento de bancário fazer uma consultoria para ele, desses 20 mil que ele paga de juros e parcela, eu consigo trazer para 4 mil. Aí eu chegava, Adilson, você quer reduzir seu custo bancário? Eu sei o caminho. Aí você me contratava e eu fazia isso. Começou a ter um tempo que eu comecei a perceber que o cara não tinha noção da dívida, não tinha condição de pagar nem os 5 mil mais, porque ele estava totalmente endividado. Aí eu comecei a negociar as dívidas pela minha experiência. E aí foi o primeiro pulo que a gente deu, que eu entendi que a dívida era só a consequência da má gestão financeira. Top. Então aí a gente começou a dedicar assim, tá bom, então eu tenho que colocar atenção na causa, o que gera o problema. Ali a dívida vai ser sempre só consequência. Já foi, sim. Então, beleza. Aí a gente começou a cuidar das finanças das empresas e das pessoas. Então, nessa época, o cliente de vocês era PJ. Não PF era... também. PF também, tá? No começo você pega tudo, né? No começo você pega o que vem, né? Você abraça, você vai com vida real. Com a rede, né? Você não vai pescando ali o peixão, né? Vida real. Então, assim, só pra situar aqui, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa tinha uma série de... Tinha um endividamento, cartão, empréstimo, 2, 3 empréstimos, às vezes empréstimos em outros bancos. Aí você olhava para todo esse cenário, dava uma ajeitada e tentava diminuir as parcelas que ele ia pagar. Exato. Legal. Aí, beleza, eu entendi que o problema era a gestão financeira. Tipo, tinha cliente, sinceramente, o cara faturava 150 mil reais mensais. Aí eu falei, cadê o seu controle de fluxo de caixa? Não tem. Então, e a declaração de faturamento? Era no papel, ele não tava assim. Nossa. Aí você fala, velho, como vai dar certo? Não vai dar certo. É incrível, cara, que tinha negócio com 20 anos funcionando assim. Só que assim, na loucura, né? Vende o almoço pra comprar janta e vai. Tá. Aí eu comecei a organizar isso. Tanto que eu fiz uma faculdade de gestão financeira pra ajudar, para entender isso e vários cursos. E aí depois eu entendi que a gestão financeira é uma consequência de uma falta de gestão empresarial. O cara não tinha meta. Cara, eu atendi empresa que era de vendas e não tinha meta. Ué? Ele deixava rolar, velho. Tipo, beleza, tá vendendo? Tá vendendo? Então vamos. Então eu vendia um produto e não tinha uma meta. Você fala, como assim tá dando certo? E você acha que isso é mais normal do que a galera pensa? Total. Mais normal. Vou falar pra você que sabe qual é o problema? Isso é muito louvável e eu incentivo isso. O cara é muito bom, por exemplo, o cara é um soldador incrível. Top, o melhor do mercado. Aí esse cara, às vezes recebe uma proposta da empresa que ele tá prestando serviço, o cara fala, você é um CLT caro aqui, amigo. Vamos começar, você vira um PJ, emite nota pra mim e a gente vai que vai. Vai ganhar mais. Aí o cara... Que também é muito real no Brasil. Isso. Exato. Aí o cara fala, top. Ou o cara aposenta. Às vezes o cara, por exemplo, é um soldador bom porque ele tem muita experiência. Então ele aposentou, a empresa fala, cara, você aposentou, mas você quer continuar trabalhando? Já que agora não... Abre um CNPJ, presta serviço pra mim. Aí o cara abre um negócio, só que o cara ele é bom em soldar a peça. Ele não sabe, às vezes ele nem tem estudo pra tocar o financeiro, pra tocar o comercial. Aí o que ele faz? Traz uma sobrinha ou uma filha, cuida do financeiro, você que paga as contas. Senhora. Aí ele acha uma pessoa lá, agora você vai vender pra mim. E o que ele é bom, ele fatura. Ele consegue, eu tinha cliente lá que faturava 250 mil reais, é sério isso, com uma empresa de solda, só que era desse jeito. Então, quando você fala assim, viu, quanto você tá faturando? Ah, não sei. Quanto você tem de custo? Não sei. Qual que é a margem? Não sei. Aí ele começava a tomar crédito, um cara de 250 mil, o banco dá 1 milhão de crédito. Total. Ele com 1 milhão de dívida não conseguia pagar a parcela que vinha lá 40 pau. Então tudo isso, assim, às vezes ele poderia ser saudável financeiramente, mas devido ao descontrole ele não era. Falta de conhecimento. Então eu falo que empreender, o cara tem que ser profissional. E muitas vezes o cara é profissional na área dele, no operacional, em vendas. Às vezes o cara é bom em vendedor, ele traz muito faturamento para a empresa, mas aí o que acontece? Aí ele bota para cuidar do financeiro alguém da família, ou ele mesmo no final do dia. E ele não sabe fazer uma projeção, provisionar dinheiro, negociar. Não, se falar DRE, então ninguém nem sabe o que é DRE. Então, isso é 90% das empresas, cara. Assim, vou falar que as pequenas e médias é sempre assim. Aí foi onde eu comecei. Então eu vou cuidar da gestão da empresa, ajudar o cara na gestão, nas finanças. E aí ele vai negociar a dívida também. Então hoje meus negócios se dividiram nessas duas frentes. Ah, tá. Então hoje você ajuda ele na organização financeira, no planejamento, organização, gestão e também ajudar ele a reduzir as dívidas, né, as parcelas, o endividamento. Exato. Aí eu fiz as 100 dívidas bancárias, que é o meu carro-chefe hoje, que eu negocio dívida com banco, pessoa física e jurídica. E, Márcio, isso é legal, né? Porque assim, eu fico pensando,
Pô, às vezes, nada contra os bancos, mas é um É saco absurdo, falar cara. com o banco, né? É, O Nubank ficou milionário simplesmente porque teve um atendimento de excelência. mas o Nubank hoje ele é um cara assim que, pro cara endividado, ele é um grande vilão, viu? Ah, é? Conta mais, vai. Cara, o aprofunda aí. Nubank é um banco sensacional. Tá. Não tem como. Se você fizer uma boa gestão. O cara que dá certo, por exemplo, eu não posso criticar um negócio que dá certo. Sim, total. Seria louco se falasse que o Nubank não é legal. Não, ele é bom. É um negócio muito. Tá. Tanto que vem aterrorizando ali os outros grandes. bancos, sim. Beleza, só que qual que é o problema? Pro cara que usa o banco e não tem noção financeira, por exemplo, o Nubank às vezes dá um limitão lá de 25 mil pra você usar o cartão. Se você não tem controle, você vai gastar esse dinheiro com besteira e vai virar uma dívida. Aí o que acontece? Cara, tem até meme aí nas redes sociais, tipo, que a dívida do cara é de 25 mil, alguns meses depois tá 300 mil reais. Você fala, cara, como eu tô devendo uma casa se eu peguei 25 conto no cartão? Porque eles cobram juros mesmo. Não, juros do cartão é o mais E é implacável. difícil negociar. Por quê? Porque eles, como é um banco digital, não tem tanto aporte assim, aí ele precisa rentabilizar o que ele emprestou. Tá bom. E aí é um juros altíssimo e difícil de negociar. Tá. Então, às vezes, a pessoa que está com a dívida no Nubank ela vai deixar o cartão estourar, vai ter uma dificuldadezinha para conseguir reduzir essa dívida. Tá. Ó, você me deu um insight aqui do Nubank, né? Quando eu criei o corte dos livros, era uma brincadeira. Era uma simples brincadeira de... Um hobby. É um hobby. Vamos postar as coisas aí e ver o que dá. Isso foi em 2021. Ano passado, eu tive que emitir uma nota fiscal. Aí eu falei, caramba, tem que emitir uma nota fiscal. O que eu fiz? Legal. Abri o CNPJ. Aí eu falei, cara, primeira coisa que eu leio muito, estudo muito. Todo mundo fala, não junta as contas PJ e PF. Aí o que eu Ótimo. falei? Vou criar uma conta PJ. Aí criei uma conta PJ. Eu adoro o Nubank porque eu minimamente consigo organizar minhas finanças, eu tenho meu controlinho ali. Mas você me falou uma coisa agora que me veio um insight, que quando eu criei minha conta PJ no Nubank, primeiro porque eu achei fácil, eu dei 2 cliques lá, abri uma É conta. sensacional. Isso aí eu... Achei maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu tinha pouquíssimo faturamento no Cortes quando começou. E aí, logo de cara, tipo assim, no primeiro mês, eles foram... Paguei ali os DAS que fala? isso. Paguei os DAS certinho e tal, paguei as continhas, entrou um dinheirinho. Aí ele já me deu a oportunidade de eu transferir primeiro, eu comecei só com cartão de débito no PJ, eles não dão crédito porque você acabou de abrir uma empresa, você não tem muito faturamento, você vai ter só um cartão de débito. Ótimo. Começou a ter um faturamento, ganhei um de crédito. Falei, opa, legal, já tenho um de crédito. Tô bem na praça, né? Tô indo bem. E aí apareceu uma notificação. Você pode transferir o seu limite da sua conta pessoa física pro PJ. Aí eu falei, ixi, fiquei tentado, hein? Porque o meu limite do meu cartão PF tem lá, os que falou, tem lá uns 25 mil reais lá no meu, que eu quase não uso. Aí eu falei, cara, e eu tenho zero, tinha tipo assim, R$1.000 de limite no Cortes. Aí eu falei, cara, eu podia pegar, joga um pouquinho pra lá, e aí fazer umas compras que nem... Cara, Tudo Cortes, tem custo. O Cortes tem custo, o podcast tem custo, a caneca tem custo, a comunidade tem custo, tudo tem custo, né? Eu falei, pode fazer uns investimentos. Eu falei, não, peraí, eu já vou começar endividando a empresa. Cara, sensacional essa ideia. Ainda bem que você pensou isso. Eu falei, não, mas a empresa tem cara, meu CNPJ não tem 1 ano. Não vou transferir esse dinheiro, não. Mas aí, qual que é o ponto? Numa dessa, a pessoa transfere, cara. Total. E assim, ó, pra você ver, o caso real, eu como gerente de contas na época do Bradesco, eu tinha a meta de liberar crédito. Aí, às vezes, tipo assim, ó, teve uma época que o banco fez uma campanha que precisava expandir limite, porque é onde o banco ganha mais dinheiro. Cara, eu tinha eu tinha cliente que era MEI, ou seja, a MEI no Brasil só pode faturar no máximo R$7.000 em média aí. Tá. Eu liberava 25 mil de limite. Ixi, cara, cheque então, especial pra Dona Maria, que é uma doceira. Aí eu liberava 25 mil de cheque especial e 25 mil de empréstimo. Tá. 50 pau. Tá. Como é que uma pessoa que ganha R$7.000, que vai ter todos os custos do negócio, assim como cortes, por exemplo. Tá. Então você faturou 7 mil aqui. Só que, cara, você vai ter que pagar a caneca, o aluguel do estúdio. Mas 7 mil no mês ou no ano? No mês. 7 mil no mês. Mas eu libero 50 mil de uma vez. Vai dar uma não, parcela vai dar de ruim, R$2.500. Vai dar ruim. Em média, R$2.500, 3 mil. Tá. Então, se você ganha 7, aí você desconta os seus custos, mais o que você tem pra viver. Se você não tem outra renda, você vai tirar seu salário dali. Total. Como é que você paga R$2.500 de banco? Não paga. E o banco faz, porque ele ganha muito dinheiro nisso. Porque ele sabe que é da onde vai vir o dinheirinho dele. O lucro. Então, é isso que por isso que, assim, os bancos no Brasil hoje vai bater 100 bilhões de reais de lucro os 4 maiores.
100 bi, velho. Você tem noção que é 100 muita bi? coisa. 4 muita bancos. coisa. Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil. Eles bateram 96 ano passado e no ano anterior 96 de novo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E quem paga é o povo, né? Tá. E aí, hoje, então, beleza. Hoje, os seus produtos e serviços são de consultoria financeira empresarial e apoio na gestão ali do endividamento dele. Isso. Nas 100 dívidas eu faço a gestão total da dívida do cara Tá. e entrego um desconto. Normalmente a minha média é 80% de desconto. Nossa, é muita coisa. Por conta do lucro dos bancos. Então a gente usa essa metodologia. Tá. Aí na consultoria, que é 100 dívidas bancárias, e MKR Gestão em Finanças. Na MKR Gestão em Finanças eu faço a consultoria financeira para pessoa jurídica e física. Tá. E aí a gente trabalha também com a consultoria empresarial, que não são é uma carteira bem pequena, porque é meu tempo só, né? As outras demandas eu tenho equipe hoje já, então já consigo tocar aí bem autogerenciável. Tá. E aí a gente vai ajudando o cliente a escolher melhor um produto, que eu também não sou o cara que, assim, eu não sou contra, assim, antagônico aos bancos. Tá. Porque o banco, ele tem um papel social importante. O problema é como a pessoa lida com o banco. Tá. Por exemplo, se você pega a grana para pagar a dívida, tá errado. Agora, se eu pego a grana para investir, por exemplo, se você já entendesse no corte dos livros, cara, se eu colocar a grana, vai me voltar um retorno de X, vamos supor que seja de 20%. E eu vou pagar um juros de 2%, Faz cara, sentido. golaço. Tipo, eu vou colocar a grana, vou ter controle para não gastar o meu lucro antes de pagar as dívidas, Tá. pago a dívida e cresce. Toda empresa grande no Brasil tem dívida. Você pega É na normal, Bolsa de é Valores, saudável, lá, é normal, todas as né? empresas, porque é essa conta. Eu ganho 20. Se eu pago 2, eu vou ganhar 18. Então é melhor do que eu ficar sozinho com o meu faturamento, então não cresce. O problema é que a pessoa, empresa pequena, pessoa física, não tem ele não pensa, ele não sabe gerenciar o dinheiro, então ele não faz investimento, ele só paga custo. Tá. Qual que é a maior... Não sei se é dificuldade, deixa eu melhorar a pergunta. Qual que é a maior dor deles hoje? Qual que é quando o cliente chega pra você, o que aconteceu? Onde que ele errou? Ele errou em não cuidar do financeiro. Ele errou porque ele precificou errado, ele errou porque ele fez empréstimo que ele nem sabia as condições, e às vezes ele errou porque ele deu condições para o banco que ele está perdendo muito dinheiro já. Tá. E também a questão de não saber cuidar do dinheiro, cara. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí muitos empresários às vezes são meio arrogantes, assim, que só procura a gente quando a água já tá aqui. Tá. Então, assim, aí eu tenho consigo, tipo, nessa história aí, eu já tenho 15 mil horas de atendimento, já negociei 450 milhões de reais, já atendi mais de 1.000 famílias, empresas e negócios. Então, hoje eu já vi de quase tudo, praticamente. Eu não vou falar tudo para não ser também soberbo, sempre vai ter uma coisa nova. Sim. Mas vou dizer, assim, que quase tudo que pode acontecer numa família, numa empresa com dívida, eu já tô ligado. passou. Tô ligado, sim. Caramba. Muito bom, muito bom. Pô. E você começou com direito, cara. Então, pra você ver, né? Hoje nada é por acaso, eu penso assim. Então, eu fiz a faculdade, não virei advogado, mas hoje meus melhores amigos são o pessoal que da minha sala da faculdade. De lá eu entrei no banco que me deu acesso a poder fazer o que eu faço hoje. Tá. Então, assim, eu acredito que tudo tem uma linha que você vai andando e o negócio vai fluindo. Aquele discurso lá do Steve Jobs, né? De ligar os pontos, que ele fala que na hora que você tá vivendo algo, você talvez não vai entender o porquê as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo, mas lá na frente depois você olha em retrospectiva e aí você consegue connect dots, né? Que é o vídeo, você liga os pontos, né? E isso me trouxe até pra leitura. Então hoje você me chamou pra gente falar um pouco também dos livros, né? Pra você ver, no banco teve uma época que eu tava muito estressado, assim, sabe? Eu acho que eu tava entrando numa depressão, mas eu não tinha consciência disso. Pra você ver, eu cheguei a passar tão estressado, nem ver semáforo, passar no vermelho sem automático. Automático. E aí um amigo meu me chamou e falou, faz um curso de autoconhecimento aqui, uma imersão. Passei um final de semana lá, voltei 220 volts. Aí foi onde eu fui melhor no banco, cara. Bati todas as metas que tinha possível lá. Pra você ter noção, a minha meta era 2 consórcios numa época lá, eu vendi 28.
Caralho. Tipo assim, eu vendi um avião. A régua tava baixa, então, também. Não tirando o seu mérito, mas, pô, e a galera, seus par? Falou, Márcio, dá uma segurada aí, pô. Então, todo mundo fazia 2. Às vezes nem batia 2. Tá. Porque é meio complicado, né? E aí, cara, tipo assim, eu comecei a fazer curso e tal, comecei a melhorar. Aí quando eu acordei que o meu objetivo de vida não era ser um funcionário, era empreender, só não sabia o que ainda. Aí depois veio a oportunidade. E aí o que foi o estalo que você falou? Eu acordei e entendi que não era isso que cara, eu uma queria. dinâmica nesse treinamento, saiu um sonho. E o sonho era ter uma empresa. Tá. Tanto que eu lembro até hoje, lá o desenho, a empresa. Só que o nome era empresa. Não tinha acendido. Empresa A. E aí eu fiquei assim, cara, eu quero empreender, mas com o quê? Tá. Aí um amigo começou, vamos fazer tal, e a gente montou e deu certo. E aí foi esse caminho. Eu saí do banco já voltado para o autoconhecimento. E aí, depois dos outros treinamentos, eu engatei nos livros, cara. Tá. Antes de a gente entrar no livro, vou fazer um adendo, só que eu quero muito falar de livro já com você, que eu sei que você é um leitor também e ávido por conhecimento. Eu consegui ver aqui, olhando a sua história, e é uma coisa que eu acredito muito, o poder do estudo. Porque você falou, né? Eu comecei a mergulhar em autoconhecimento e tal, e, cara, a galera batia 2 consórcios, eu fazia 28. E é uma coisa que eu não consigo não achar que tem essa relação entre você estudar e ter mais resultado. Naturalmente, se você se dedicar, se você estudar, você vai ter mais resultado. Com certeza, eu acredito total nisso. Em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, não interessa. Você vai ter mais resultado. E você colheu na pele isso. Falou, cara, olha o impacto dessa sua jornada. Você começou a mergulhar em autoconhecimento, foi numa imersão, teve um estalo, vou criar uma empresa e tá 10 anos empreendendo já. Mas nesse meio de caminho teve vários perrengues que eu posso contar alguns aqui. Conta um cara, perrengue. Mas só pra falar desse negócio do treinamento, chegou um ponto que até a minha equipe, os caras que eram gerentes comigo, até mais tempo que eu, o que acontecia? Às vezes tinha umas reuniões lá que pegava fogo, e aí eu era um cara às vezes que estourava e tal, tipo assim, eu concordo, eu quero, até pela que eu falei da imaturidade, né? Tá. Chegou um tempo que assim, o cara regaçando nas metas, brigando comigo e com os meus pares, né? E eu suavão, assim, ó. Não, sabe quando não abala? Aí um dia um gerente chegou pra mim, cara, o que tá acontecendo com você? Pô, antes você batia de frente, você brigava com o cara e tal, agora você tá tirando o seu gestor do sério, porque eu só fazia pergunta e tipo... Aí tem um dia que o cara perdeu a mão lá, e o cara, como é que você tirou ele do sério? Eu falei, cara, eu não vou assim, eu vou fazer o meu melhor, mas assim, ele tá errado e eu não, no meu ponto de vista. Então, eu vou tocar o que eu acho que é bom pra mim. Aí os caras, nossa, eu quero sair, velho. Aí, esse era o diferencial, porque foi o equilíbrio emocional que naquele momento eu consegui ter. Total, obviamente, inteligência emocional. Exato. Você se blindou mentalmente ali que ninguém tirava você do sério. Exato. E aí os perrengues, cara, quando eu comecei, aí pra você ver, né? Hoje eu vendo muito também a minha história. Tá. Por que acontece? Independente, você falou até isso ontem na live. Questão de você entender contexto. Então, cara, contexto é rei. Eu era o cara que eu cuidava dos clientes, mas a minha vida financeira era muito bagunçada. Tá. Casa de ferreiro, espeto de pau. Total. Por quê? Muitos bancários ainda são assim. Hoje eu acho que melhorou, mas o que acontecia? Cara, meu pai, 4ª série, fazia o dele lá no máximo, ali, quantia de mais e menos. Minha mãe também. Quando eles falavam de dinheiro em casa, era só, tá sem grana, segura, discutia alguma coisa com algum, pedia uma coisa, o outro falava que não. Eu era o cara que ia com a mãe no mercado, se queria um chocolate, na volta a gente compra, sabe? Não tinha volta. Exato. Então, eu vivia isso. Quando eu comecei, e meu pai era um cara assim, ele construiu várias coisas na vida, mas ele é o cara que era assim, eu uso cheque especial, compro um negócio, cubro cheque especial. Entendi. Ele fazia os rolos dele. É como se o cheque especial fizesse parte do rendimento dele. Então, eu via meu pai tratando o dinheiro dessa forma. Tá. Quando meu primeiro salário, cara, eu ganhei um cartão de crédito, aí eu não fui inteligente que nem você, e tome, cartão de crédito, comprando as coisas que eu queria. No banco, eu tinha um bom salário e eu tinha linhas de crédito baratas. Diferente dos clientes, para os funcionários, o banco dá uma taxa baixa. Por exemplo, um cheque especial no banco na minha época era 10% por cliente. Eu, como funcionário, era 2%. Entendi. Era mais barato deixar o cartão de crédito estourar, pagar o cartão de crédito com cheque especial na minha época. Entendi, tá bom. Então, cara, eu tinha acesso à linha de crédito e não sabia gerenciar. O que aconteceu? Bomba. Então foi a primeira vez que eu gastei muito e me endividei já dentro do banco. Quando eu saí, eu tive a arrogância de achar que rapidamente o meu negócio ia dar certo.
Tá. E aí eu não baixei meu padrão de vida. Então eu gasto 5 conto, na época, 5, 6 conto por mês e vou trabalhar que vai pagar. Primeiro mês eu faturei R$500. Aí Vida real. comecei já vindo com a bola de neve e tal. Então assim, menos de um ano eu quebrei. Já tive que recolher o time de campo, volta aqui, reagrupa, porque acabou a grana. Tá. Então eu tive que diminuir o padrão do meu carro, aí estourou os cartões primeira vez. Tá. Então eu quebrei, na minha empresa eu quebrei 4 vezes. Cara, mas isso é muito, assim, não vou falar que é bom, né? Porque infelizmente você passou Não, por foi isso. ruim, né? mas foi bom. Mas é bom porque você viveu essa dor. Exato. E é aquilo que a gente fala do papel do mentor. O mentor, ele, pra te mentorar em algo, ele tem que ter passado por aquilo, ele tem que ter um track record ali, ele tem que ter vivido algo pra falar, cara, vamos fazer assim porque eu já fiz e deu certo? Isso. Então, de uma maneira, né, mais objetiva, foi difícil, né, infelizmente, você passar por isso, mas isso te trouxe também um know-how pra você ter os seus negócios. Tanto que hoje. assim, eu tenho os meus acordos lá, eu falo, cara, eu sei que eu tô falando que você pode deixar de pagar a dívida e pagar com desconto, porque é o meu boleto aqui. 80% de desconto. 90% de desconto. Sim. E o mais importante que eu acho que é que pega, que é onde é o maior momento, o maior problema das pessoas que têm dívidas, é emocional, velho. Dinheiro é emocional. Tem um livro do Thiago Brunet que é sensacional, que fala que dinheiro é emocional, porque se não você lê O Segredo da Mente Milionária ou qualquer outro livro de finanças, e você fica rico. O problema é como você lida com o dinheiro. E eu fiquei pobre financeiramente com as dívidas, porque a minha emoção era mostrar status. Então, tipo, eu ia trabalhar com terno, que tipo assim, eu fiz os gerentes da minha agência lá, todos trabalhar de terno, que ninguém ia trabalhar de terno. Eu ia meter estica lá, porque eu queria chegar no cliente e falar, meu, esse gerente não é um meia boca, esse cara é o melhor gerente do banco. Só que o que eu fazia? Passa no cartão em 10 vezes aí, vambora. E não era um negócio que voltava pra mim. E aí o meu salário não aumentava com isso. E aí o problema é que a galera às vezes se perde nisso, né, Márcio, desculpa, 10%, 10 parcela aqui, 10 parcela ali, mais 10 parcela ali, mais 6 parcela ali, mais 4 parcela ali. Aí, de repente, a conta não fecha. Exato. Então assim, aí eu quebrei e tal. Então, eu aprendi a sentir o sentimento. Então, porque eu vivi na pele. Então, eu sei quando o cliente fala pra mim, eu tô desesperado que eu não consigo pagar minhas contas. Eu falei, bem-vindo, amigo, eu sei. Porque eu já tive nesse caso. Legal. Já senti isso. Então, aí eu consigo ajudar. Fora a experiência de ver os meus clientes também. Aí eu consigo falar, meu cliente teve um caso igual ao seu. Fica em paz que resolveu o dele, vou resolver o seu também. Excelente. Então é isso que é importante. E aí, falando de leitura agora, vamos entrar na leitura agora. Boa. Você acha que, de alguma maneira, nessa jornada sua, a leitura influenciou algo? 200% ou mais. Cara, eu tinha... Ó, pra você ver que louco. Eu acho que eu cheguei a falar em alguma... Não sei se eu já falei em público assim, mas eu aprendi uma crença bem ruim, uma crença cretina. Tá. Cara, eu vi alguém falando uma vez assim, ó, você quer pegar um livro desse aqui e saber tudo dele pra você saber falar se você sabe dele? Pega ele aqui, lê as 10, 15 primeiras ou 20 primeiras páginas, no meio você pega umas 30 e pega as 20 do final. Você vai saber falar do contexto do que o livro fala. Tá. Então vai ser bom pra você fazer network, pra você... Tá. E eu acreditei nisso, cara. Então eu adorava comprar livro, mas nunca lia. Eu fazia isso. Às vezes eu lia o prefácio só, falava, não, o livro desse aqui fala de gestão empresarial. Aí você fala, você já leu os 7 passos? Já. Li. Cara, o livro que você só fazer isso aqui, o livro dá certo. Olha que eu sou fodão, mas na prática não... Sim, entendi. E aí eu tive esse hábito péssimo por muitos anos. Até que eu comecei a fazer outros cursos de autoconhecimento e vi que isso era uma baita de uma cilada. Sim. E aí a leitura me ajudou muito, cara. Tipo assim, de entender realmente... Minha empresa demorou tanto pra entrar no eixo por arrogância. Porque eu achava que eu já sabia. Eu sou consultor financeiro, eu não preciso estudar mais. Tá. Eu já vi os meus clientes, eu já vi os caras. Tá. E minha empresa indo mal. Então, os primeiros livros foram, tipo assim, diferenciais mesmo para eu adquirir o hábito da leitura e usar o conteúdo para me ajudar. Tanto que o que eu mais li, assim, foi de autoconhecimento. Nem tanto de finanças, assim. Legal. Ó, interessante. Mas interessante e eu concordo com você, porque eu acredito muito que antes do PJ tem um PF ali atrás, né? Cuidando desse PJ, né? A empresa tem ali e tem alguém administrando. Se essa pessoa por trás se fortalecer, automaticamente o negócio fortalece junto. Eu acredito nisso. É uma crença, do mesmo que a gente tá falando de crença, né? É uma crença que eu tenho, porque, cara, se você como dono, fundador, CEO, se desenvolver, naturalmente você vai ter mais resultado, a sua empresa vai ter mais resultado. Total. Então, às vezes não é só ler sobre finanças. É você melhorar como pessoa
primeiro pra automaticamente depois você... É aquela frase clichê, né? A empresa é o reflexo do dono. Quem que fala isso? Pablo Marçal fala que a empresa não quebra, quem quebra é o dono. Quem quebra é o dono. Porque a empresa não tem a capacidade de quebrar. O cara que toca o negócio é que quebra emocionalmente, Nossa, que quebra... é muito boa. Entendeu? A empresa ela é um corpo físico ali, então, é prédio, São várias pessoas. Exato. Então, assim, não é o cara que quebrou, não é a empresa que quebrou. A empresa, se outra pessoa assumir, às vezes dá 50% a mais de lucro em 2 meses, 3 meses. Porque a pessoa tá pronta pra lidar com o problema. Nossa, essa foi boa, hein? Entendeu? É que louco, né? Então, às vezes o cara tá reclamando dos funcionários, do imposto, do Brasil, de quem que seja. Fala, amigão, a sua empresa, o problema é seu, velho. Você que gerou o problema. Porque no final do dia, se a gente for ver um conceito aí de liderança, ou a pessoa à frente da empresa que toca o barco, fala pra onde vai, né? Define a estratégia, a visão, a missão. Se chegou numa situação triste financeiramente, né? É porque a pessoa que estava à frente, ela conduziu inadequadamente, né? Exato. E aí tem um pouco do que você falou da arrogância e do ego, às vezes, né? De, tipo, tirar a mão do volante, né? Porque, às vezes, tem aquela também frase clichê, né? Que fala assim que o que você fez para chegar até aqui não te leva para o próximo nível. E, às vezes, às vezes é verdade mesmo. Porque, às vezes, você não tá preparado para um próximo nível. Você vai bater num teto. E tá tudo bem, às vezes, você bater num teto. Tá tudo bem você falar, cara, a partir daqui eu não sei, eu vou buscar ajuda, vou buscar consultoria, vou contratar o Márcio para fazer gestão financeira, vou investir em conhecimento. Então, eu acho que também tem esse aspecto que, tipo assim, a galera não pede ajuda, né? Não. E é o ponto também que o que a empresa colhe de dívida, de situação difícil, é uma colheita. Então, o cara semeou lá atrás o problema. Por exemplo, às vezes tem empresário que a empresa começa a faturar, o cara troca de carro, troca de apartamento e não compra à vista, parcela pra ele. Aí o cara na pessoa física tá totalmente endividado com um carrão, casona, que não é dele, é do banco, mas com uma parcela às vezes de 10, 20 mil reais, que ele sangra a empresa. O meu primeiro cliente de consultoria foi muito louco. Eu cheguei no cara lá, quanto você fatura? 150 mil. Entre 116 e 150. Tá bom. Na média, vamos pôr 130. Tá, quanto você tira de Prolabore? Nossa, cara, tá tão triste. Só tiro 4 mil. Você acredita? Eu acredito. Então tá, vamos melhorar isso aqui. Vou me esforçar pra te ajudar. Cara, eu peguei o extrato dele, linha por linha. Tá. Quanto que ele tirava? 4 mil era o que ele transferia pra PF dele. Só que todos os cartão corporativo deitando e enrolando. Tudo era mensalidade do carro, da moto. Ele tinha um cartão de que ele passava, todo final de semana, passava no açougue pra fazer churrasco. Todos os custos na pessoa física. Quanto que era? Era 16 mil, cara. Mas na cabeça dele era 4 que ele fazia o TED. Então, 16 mil. Aí você fala, uma empresa que fatura 140, 16 mil é mais de 10% só pro sócio. E ele era uma indústria, não tinha uma margem tão gorda assim. Então, quer dizer, eu falei, cara, o problema da empresa é você, parabéns. Aí ele ficou com um zoião assim. Então, é você, porque você é o funcionário mais caro que tá produzindo menos. Você não tá indo, chega 10 horas pra trabalhar, você não vai, você não comanda. Então, esse é o problema. O que a gente vai fazer? Vai te mandar embora ou você vai reduzir os custos? Tá. Então, assim, e às vezes. Mandar embora é foda. Distorção, né? O funcionário mais caro, às vezes o cara pensa em mandar embora, né? Então, você não tem como pedir a conta da empresa, vamos reduzir isso aqui. E aí ele não entendia. Mas aí depois que eu mostrei aí com números, não tem como contestar, né? Tá. Nossa, me veio uma outra coisa aqui agora. Não sei se eu tô fazendo certo, né? Vou perguntar pra você agora. O que eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado no Cortes. Eu não tirei nenhum salário do Cortes ainda. Eu só reinvesti o dinheiro na empresa. Tá certo. No começo até é normal. Até porque eu não que não precisa, não é a melhor palavra, mas como eu tenho minha renda principal, que é meu trabalho hoje, o Cortes ele é uma empresa. A parte boa que eu posso falar que o Cortes é uma empresa, porque já tem uma pessoa trabalhando comigo. Vou dar um spoiler aqui, vai ter uma outra pessoa recentemente que vai entrar. Então, assim, é uma empresa. Mas total. Eu só reinvisto o dinheiro. O dinheiro que entra eu coloco em, por exemplo, caneca, melhor infraestrutura para a comunidade, cara, tentar marketing, várias outras coisas. Então, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, e se um dia ela for minha única fonte de receita, eu não sei quanto eu vou puxar, porque eu nunca pensei nisso. Top, ó, isso aqui é uma...
definir prolabore para a empresa é um dos negócios mais difíceis para as pessoas comuns, no dia a dia. E é difícil o cara taxar isso também, porque como é que eu falo assim, viu? Você tem que viver com tanto. Sim. Cada um tem uma necessidade e tudo mais. Qual que é a minha sugestão sempre para cliente que não sabe ainda como definir? Momento mentoria aqui agora. Primeira coisa, vamos entender assim, ó. Se você, Adilson, fosse fazer um ano sabático, fala assim, viu? Esse ano eu quero descansar. Para não falar de uma doença, que eu acho mais legal pensar no positivo. Sim, vamos pensar no positivo. Tá bom, você vai tirar um ano de férias. Você vai contratar alguém para tocar o cortes para você, para estar aqui entrevistando a galera, para cuidar do bastidor, tudo. Quanto que você pagaria para esse cara? Entendi. Já vem um salário. Pô, eu não pagaria no mínimo... Não, 3 mil no máximo. 5 mil, 10 mil, sei lá quanto você vai pensar. Tá bom. Tá bom. Teoricamente, esse é o valor que você deveria pagar para você. Por quê? Porque a empresa ela não tem que gerar o salário para o dono da empresa. Ela tem que gerar lucro. E lucro é diferente de prolabore. Então, o lucro é pelo trabalho. Prolabore significa isso, a tradução. Pelo trabalho. Então, pelo trabalho que você desempenha na empresa, quanto que você está disposto a pagar para outra pessoa? Eu pagaria 15 mil para um gerente tocar tudo. Tá bom, então esse é o seu salário. Prolabore do Adilson. Mas Márcio, nossa, eu tenho um padrão de vida de 30 pau. Não consigo viver com 15 mil. Ótimo. Os outros 15 mil você vai ter que ter lucro. Então, você tem que performar muito aqui na empresa para que ela pague todas as contas e sobre ali, sei lá, 15, 20 mil, para 5 você deixa no caixa, 15 você saca de lucro. Essa é a receita mais bela que poderia ser feita. Na prática, dá para fazer isso? Nem sempre. Porque às vezes o cara tá tomado, enfim, não dá para fazer essa divisão porque ele não vai ter lucro no próximo mês. Aí o que tem que fazer? Tem que ir ajustando. Porque senão você é o cara mais pesado aqui na empresa. Entendi. Então, assim, a empresa não cresce do jeito que deveria porque você está sacando o lucro antes do negócio. Mas ao mesmo tempo também eu tenho que... Por que veio esse insight? Ao mesmo tempo também eu tenho que ter esse equilíbrio e já pensar lá na frente quando for em algum momento aí a única receita, eu tenho que ter o meu salário como CEO, sei lá, por exemplo, alguma coisa assim, né? Entendi. Então, aí você coloca já no custo o seu salário, mesmo que você não saque no mês. Porque esse valor tem que estar dentro da sua precificação. Por exemplo, eu vou fazer... vou cobrar a mensalidade lá da comunidade. Quanto que tem que vender para pagar o custo total? Aí seu custo tem que estar dentro. Que seja 3, 4, 5, 10 mil reais de prolabore para você. Mesmo que você não saque ainda porque não está dando o lucro ideal. Mas na hora que chegar, você fala, agora eu posso sacar porque os reinvestimentos que eu fiz estão dando lucro, frutos. Então isso é importante colocar, porque esse é um ponto. Muita gente, quando é MEI, não coloca o imposto. Quando começa a pagar imposto, o que acontece? Está no gap. Sim. Então, assim, e no caso o empreendedor também, que é único, ele esquece do salário dele. E aí, por exemplo, quem não tem custo nenhum, o cara trabalha da casa dele. Amigo, mas você tem que colocar um percentual do aluguel, da sua internet, da sua água, porque você está consumindo aqui. No dia que você for para o mercado, a empresa cresceu, eu preciso de mais um funcionário, não dá para ficar em casa. Entendi. Então eu tenho que ter esse custo, porque eu vou ter ele de novo, senão vai arrebentar com a minha margem, ou eu vou rodar no negativo por conta desse custo extra que eu não contei com ele. Sensacional. Sensacional. Muito bom. A gente foi voltar no livro agora. Você falou que 200% foi que a leitura influenciou a sua jornada. Você consegue relacionar ali alguns livros que foram, assim, importantíssimos na sua jornada? E não precisa ser os melhores, mas os mais importantes. Aquele que você fala assim, mano, esse livro aqui virou uma chavinha. No início foi os de coach. Todo mundo critica, faz umas piadas aí, mas, cara, foi transformador. Foi o... Mas o pessoal faz piada porque não entende. Exato, eu concordo. Pra mim, porque se o cara vivesse o processo, ele ia ter uma transformação tão absurda que ele ia ficar com vergonha até das piadas que ele fez. Exatamente. É que primeiro que ele não entende nem que coach é um método. Exato. Já começa por aí, já. Exato. Então, assim, já não tem o que falar, né? Então, ó, o primeiro livro que eu li foi o do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Poder da Ação. Famosíssimo, né? Aí depois eu li O Poder da Autorresponsabilidade dele. Hoje esse Poder da Autoresponsabilidade, que é o pequenininho vermelhinho lá, todo funcionário que entra na minha empresa eu dou um pra ele. Poder da Autoresponsabilidade. Dou pra ele. Fala assim, ó, não vou te cobrar a leitura, porque é autorresponsabilidade de você ler se você quiser. Mas assim, aqui na minha empresa, eu não tenho erros e acertos. A gente tem resultados e todo mundo tem que ser autorresponsável. Então eu vou te cobrar por isso, então leia, pra você estar na mesma vibe que eu aqui e tudo mais. E aí a gente fez um clube do livro lá sobre esse livro também. E o do José Alberto Marques se chama o... não é Desperte Seu Poder, Putz, é um azul, peraí. Da imersão que a gente foi do José Alberto Marques.
Não, a outra. Desperte Seu Poder. Desperte Seu Poder. É. Senão eu ia procurar aqui. São livros que são perguntas, o cara vai mexendo no seu emocional ali, no jeito que você, seus comportamentos. Responde tal coisa. Você já vai... E aí você vai mudando o comportamento. Pô, não tô sendo autorresponsável com o meu comportamento com a minha esposa. Eu não tô sendo autorresponsável porque eu tô cobrando que o mundo me dê as coisas e eu tenho que fazer as coisas. Então foram 3 livros, assim, foram pedradas, eu li na sequência, que me ajudou demais, assim, a colocar em prática as coisas que eu já estava vivendo no processo de autoconhecimento nos cursos de coaching e outras coisas. Não, eu sou muito fã de pergunta. Eu acho que a riqueza tá na pergunta. Exato. E esses 2 autores, o Paulo Vieira e o José Roberto Marques, são os donos das maiores escolas de coaching do Brasil. Sim. Então, assim, com um gabarito, né? O cara tem um histórico lá de... Total. Então, assim, foi muito legal. Foram livros que eu sempre recomendo e ajuda bastante. E esse presente aqui é desse cara também. Do José Roberto Marques. Aí já é mais direcionado para negócio, né? Não, vou fazer uma imersão do Cortes aqui. Ele usa uma ferramenta que para mim foi uma ferramenta que mudou minha vida, que é uma ferramenta da PNL, da Programação Neurolinguística, que são os níveis neurológicos. Já ouviu falar? Cara, vai aí nesse assunto, porque assim, eu vou falar para você, já ouvi já. Não li nenhum livro de PNL ainda. Top. E... Você vai adorar, velho. Nossa... E eu sei mais ou menos do que se trata, mas eu não tenho muita profundidade para falar. Então, aprofunda aí. Então, a PNL, né? Então, assim, ela tem várias vertentes, mas o criador mesmo é o Robert Dilts e tem outro cara que eu não esqueci o nome aqui. Depois você pode pôr no comentário se você sabe. Aí, assim, ó, eles trazem 6 níveis neurológicos, que é a forma que o seu cérebro pode mudar mais rápido, se desenvolver melhor. Então, se você seguir esse método, com certeza você vai aprender uma coisa nova, você vai mudar algo na sua vida. É o jeito que o seu cérebro mais se desenvolve e consegue produzir um resultado positivo. Tá bom. E aí o José Roberto Marques, ele incluiu mais um nível... Que é o 7. Que é o sétimo nível, que é a junção da constelação sistêmica. Que tem um nível de pertencimento que os dois se encontraram, o Robert Dilts e o Bert Hellinger, e aí eles pensaram como seria se juntasse a teoria dos dois. Então, assim, mas nem é muito divulgado, mas ele colocou isso. Então, quais são os níveis? Primeiro nível, ambiente. Então, toda mudança começa em ambiente. Adoro. Foi o que você falou ontem. Eu já estava pra falar ontem. Ó, você está seguindo os níveis. Então, o que é? Ambiente é lugares e pessoas. Toda mudança começa aí. Então, por exemplo, se você quer mudar um hábito alimentar, você não consegue mudar um hábito alimentar se você for no McDonald's todo dia. Nem tem mais salada, né? Antigamente dava pra ir lá e tentar comer uma salada. Por mais que você vai ser influenciado pelo cheiro da batata, do hambúrguer. E aí, alguma vez, você vai pular. Cara, eu tenho uma crença muito forte com o negócio do ambiente, cara. Você sabe disso. Sim. A gente já falou sobre isso. Cara, o jeito de você crescer mais rápido é mudar de ambiente. Exato. E aí, por quê? O ambiente, ele transforma comportamento. Não tem como você se comportar... você se comporta totalmente diferente conforme o ambiente. Nossa, tô muito curioso do que sei. É top. Por exemplo, você vai na igreja, você se comporta de um jeito. Você vai num bar, você se comporta de outro. Você na sua casa, eu na minha casa estaria já sem camisa. Tá bom. Porque o ambiente me permite isso. A Gabi tá rindo que ela sabe. Cara, beleza. Aí, beleza. Ambiente e comportamento. Qual que é o próximo nível? Quando você melhora ambiente, melhora comportamento, automaticamente você tem o nível de conhecimentos e habilidades. Você aprende outra coisa. Por exemplo, eu quero ganhar dinheiro, quero guardar dinheiro. Eu paro de ir no shopping e gastar dinheiro com cartão, aprendo a não gastar mais dinheiro, quer dizer, não gasto dinheiro, aprendo a não gastar dinheiro, que nem um método. Tá bom. E se eu quiser mudar esse método, eu posso aprender. Então, como é que eu aprendo a não gastar dinheiro ou economizar dinheiro? Quando você tem essas crenças e valores, comportamento, habilidades e conhecimentos ou competências que você desenvolve. Desenvolver isso vira uma crença e valor. Entendi. Então, beleza. Então, o ambiente me ajuda a ter um novo comportamento, que me ajuda a ter um novo conhecimento, que me ajuda a acreditar que eu sei fazer isso. Top. Ou que isso é importante para mim. Por exemplo, tô começando a guardar dinheiro, tô vendo a conta crescer, cara, isso é muito importante, pro meu futuro vai dar certo. Aí os valores sustentam continuar o hábito. Top. Entendi. Beleza. Próximo nível. Você começa a ter a identidade, porque toda vez que você tem uma crença, que você acredita que dá certo, você vira essa pessoa. Isso entra em você e você assume esse papel. Então agora eu sou um cara o quê? Ou um cara saudável, ou um cara que guarda dinheiro, ou um motorista, ou qualquer coisa que você quiser desenvolver. Tá bom. Adquirir a identidade, aí eu subo no próximo nível que eu vou pro pertencimento. Agora eu pertenço a um grupo.
o grupo dos cara fitness, o grupo do cara do crossfit, o grupo dos investidores, o grupo dos milionários, o grupo de leitores. Então você hoje tem uma comunidade que é um ambiente, que o ambiente forma o comportamento da galera que vai na comunidade, faz os caras aprenderem a ler, se desenvolvendo com essa comportamento, faz eles se tornarem leitores, que é a identidade, e eles estão num grupo compartilhando conhecimento em si. E aí o próximo nível é o de legado. Tá. Então agora o cara lê porque ele sente um propósito. Cara, eu gosto de ler porque isso sou eu. E isso eu vou impactar outras pessoas. É quando o cara que vai na comunidade fala assim, você precisa ir pra lá também. Cara, agora eu vou mudar a minha casa. Eu vou fazer os meus filhos ler ao invés de ficar na TV. Tá bom. Então aí é o legado que é pra quem mais. Então aí eu começo a ser um distribuidor. Então são os 7 níveis que você vai evoluindo. Nossa, animal. É uma ferramenta, cara, que você usa em qualquer lugar. Por exemplo, hoje esse livro ele fala disso. Tá. Ele tem um outro também. Hoje a minha consultoria empresarial é embasada nisso. Ambiente, comportamento, habilidades, crenças e valores. Porque eu vou desenvolvendo cada área o negócio. Por exemplo, um problema que o cara tem com os funcionários. Cara, o seu funcionário não está se sentindo pertencente. Como é que eu faço esse cara vestir camisa? Então tem que ter um caminho. Talvez tenha que começar no ambiente. Como é que hoje a minha empresa não cresce? Cara, não tem propósito. Você tem uma distribuidora de comida, mas você não tem, você só quer ganhar dinheiro, você não vai crescer. Então aí, por exemplo, as grandes empresas multinacionais têm propósito, que é o do Simon Sinek, né? Sim, começa pelo porquê. Sim. Como o cara faz aí ele começa aí de cima para baixo é muito mais fácil. Você tem um propósito, por exemplo, de emagrecer, porque você quer viver mais tempo com a sua família, ter saúde para curtir um filho. Cara, aí você vai mudar tudo rapidamente, porque é muito mais pesado. Total, cara. Nossa, foi animal essa parte da PNL, adorei. Você me vendeu muito bem o livro pra mim. Eu vou ler. Vou ter que ler. Mas eu lembrei de uma coisa, cara, que você tá falando do propósito. Eu vi outro dia alguém falando, não vou lembrar quem é, mas ele falou assim, as pessoas falam, pô, eu quero fazer atividade física, mas eu não consigo. Não dá, eu procrastino, eu aquilo. Ele falou assim, cara, se um médico chegasse pra você amanhã e falasse assim, ó, seguinte, se você não correr todo dia 3 km, você morre em 6 meses. Você ia correr? Com certeza. É isso. Mas é aquilo que você tem um propósito muito forte, Exato. sabe do porquê você tá fazendo aquilo. É exatamente, que é de cima, porque às vezes o cara, ele não, por exemplo, você vai partir, vai falecer. Talvez pro cara ele não tem medo de falecer. Só que pra ele, assim, cara, como é que eu deixo minha esposa e meus filhos? Uhum. Aí é um valor tão grande pra ele, é um negócio que ele, tipo assim, não dá. Aí ele vai pra um grupo, conhece pessoas que se faz corrida, aí ele se torna esse cara, aí ele acredita que ele vai emagrecer, que ele vai ser esse cara, ele vai valorizar isso, aí ele aprende a correr, ele vai ter um método, vai contratar um trainer ali pra ajudar ele, aí ele vai fazer isso várias vezes e ele mudou o ambiente dele vai ser esse ambiente top. Percebe que de cima para baixo é muito mais rápido. Muito. Só que a gente quer ver, às vezes quer ir de baixo para cima, ou do nada, só quer fazer, por exemplo, às vezes o cara começa com um comportamento, só que no comportamento no ambiente errado é totalmente nadar contra a maré. Total. Ele vai ter que dar o triplo, 10 vezes mais energia para tentar se manter no lugar. Então, às vezes, é essa falha, principalmente com dinheiro. Por isso que quando eu comecei a falar de finanças, e me ajudou muito os livros, porque eu comecei a entender o comportamental das pessoas. Tá. Por que o cara não faz? Porque a receita do bolo é simples, cara. Quero emagrecer? Come menos do que você precisa gastar caloria e faz atividade física, come bem, isso vai dar certo. E dinheiro, gasta menos do que você ganha, você vai guardar esse dinheiro, você vai ficar um valor legal. Por que os caras não fazem? Porque o comportamento, as emoções, o padrão de atitudes é disfuncional. Sensacional. Ô, Márcio, e fora esses livros que foram importantes na sua jornada, tem aqueles 3 livros que você fala assim, não, isso aqui, cara, precisa ler. Esses foram importantes pra você. Sim. Mas dentro da sua jornada de leitura, tem 3 livros que você consegue elencar que, cara, não, esse livro aqui, cara, todo mundo precisa ler o que tá escrito aqui. Tem. Inclusive que eu li eu reli, mas participei lá da comunidade, né? Essencialismo foi um livro que abriu minha cabeça pra caramba, porque eu era um cara muito desorganizado, muito assim, ainda sou um pouco, mas eu melhorei muitos passos. Boa. Essencialismo, tanto que já dei de presente pra cliente. Cara, você precisa usar. Cara, eu tô na 4ª vez. 4ª vez?
Sabe que eu tava lendo um livro outro dia, cara, do Jim Rohn, já ouviu falar? Sim. É o cara da famosa célebre que você é a média das 5 pessoas que você mais Sim. convive. Eu tava lendo um livro dele, e ele fala que a gente deveria ler um livro 10 vezes antes de ir pro próximo. É sensacional. Pra conseguir Sensacional. aprofundar esse conhecimento, sabe? Cada livro você pega cada vez que você lê, você tá num momento diferente, Sim. então você tá com um viés pra pegar o tema diferente. Na nossa absorção do conhecimento, você não absorve 100% do livro nunca, então você tem que revisar ele várias vezes. E tem a questão também de, muitas vezes, você não tá preparado pro assunto. Total. Você pega, você lê, isso aqui nem bem. E aí você passa, só nem olha, né? Uhum. E aí quando você volta, você fala, nossa, que legal isso aqui, nem o escritor colocou agora, aqui que eu não vi na outra, né? Então, o essencialismo foi fundamental. Top. Os Segredos da Mente Milionária que você falou ontem também Cara, tem que ler tudo ano. cabeceira de cama, né? Isso aí tem que ter e me inspirou muito, assim, até no que eu faço. E o último, cara, que é vamos falar um azarão aí, que pouca gente fala dele, não, o principal, né? Mas o que todo mundo tem que ler é o... Não, para de dar... Tá dando pitaco aqui. As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Deepak Chopra é um indiano que veio para os Estados Unidos. Ele é médico que trabalha na neurociência e tudo mais. Tá. E ele traz 7 leis universais, 7 leis espirituais do sucesso, que para mim, cara, às vezes o espiritual gera nossa, mas é de religião, alguma coisa assim. Não. Pode traduzir por 7 leis universais. Tá bom. Então ele traz 7 princípios de vida. Se você viver aquilo, cara, não tem como dar errado as suas coisas. Tá. Então ele traz o princípio do dar e receber, o princípio do... Lei da semeadura. Então assim, você vai ter visto em qualquer lugar. Qualquer religião provavelmente vai ter falado disso. Tá. Mas é o básico que funciona. É o óbvio que não tá sendo falado. Tá bom. E, cara, um livro que me ajudou bastante, que a Gabi falou, que também foi, eu acho que toda pessoa tem que ler, é O Maior Vendedor do Mundo, do Oji Mandino. Tá. É um livro fininho, assim. Ele foi o livro que fez eu conseguir adquirir o hábito da leitura. Você já leu ou não? Esse é aquele que você falou que você tem que ler, se você furar um dia, você tem que voltar do começo? Então, basicamente, eu vi um vídeo do Caio Carneiro falando dele, que ele leu também, e eu fiquei assim, cara, eu quero ler esse negócio. Então, basicamente, o que ele tem? Ele tem 10 pergaminhos, que é os pergaminhos de prosperidade lá do vendedor. E é legal também pra quem tá começando, que é a historinha na época de Jesus, sabe? Tá bom. Então, beleza. Pra não dar muito spoiler, funciona assim. Você vai, quando começa o primeiro pergaminho, você tem que ler 30 dias aquele capítulo. O mesmo capítulo? 3 vezes por dia. O mesmo capítulo. É 2, 3 páginas. Daí já deu preguiça já. Mas, cara, é surreal, velho. E ele vai servir pra esse negócio que a gente falou da leitura. 3 vezes por dia, por 30 dias, o mesmo capítulo. Tanto que tem a ver com o que o Jim Rohn falou aí. Exato. Ele tem, por exemplo, ele deve ser um livro de 100 e poucas páginas. É finíssimo. Tá. Só que aí o que acontece? Ele se torna... Eu demorei 10 meses pra ler. Muito bom. Entendeu? Qual que era o ponto? Primeiro capítulo, você vai pegar, então, de manhã, na hora que você acorda, você lê as 3 páginas. Na hora do almoço, você lê as 3 páginas. E à noite, você lê as 3 páginas. E se você esquecer, no outro dia, você volta no começo. Eu tive que... Cara, eu tava no 3º capítulo, já 3 meses no negócio. Aí, fiquei 3 dias sem ler. Putz, agora começa de novo. Você volta do primeiro? Eu voltei do primeiro. Claro que você pode ler de uma vez só, mas eu quis o desafio. Por quê? Eu não tinha o hábito da leitura. Então, isso me condicionou a ler em 3 horários do dia. Cara, é aquilo que você fala, 20 minutos. 20 minutos, Nem 3 páginas, cara, é 5 minutos. 5 minutos. Beleza, então você tá ali posicionado, o que eu fiz? Coloquei o PDF no celular, ficava fácil e tinha o livro para deixar em casa, às vezes. Porque... Então, o que é legal? Cara, é surreal. Você lê as primeiras 3 páginas de manhã, à noite você fala, meu, que livro é esse que eu tô lendo? Que não tem nada a ver com o primeiro que eu li de manhã. Entendeu? Boa. E cada pergaminho, cara, é uma lição de vida que é surreal, assim, é muito legal. Pra quem já leu autoconhecimento bastante, você vai ver várias coisas lá. Mas ele que gera uma consistência, e aí ele arremata assim, ó, o melhor vendedor do mundo, ele não fala nada de vendas. Tô abrindo um spoiler pra quem for ler. Só que ele fala tudo de vendas, porque ele tá falando das soft skills. Ele não fala assim, pra vender pro cara lá, você tem que chegar e falar, ô doutor, tudo bom? Vem aqui. Não, ele te dá uma bagagem de autoconhecimento, tanto que coloquei os 10 pergaminhos e coloquei num negócio pra eu ler de manhã. Qual que é a frase que ele fecha o capítulo, ele faz com uma frase.
que se você declarar todo dia pra você, cara, é uma injeção de dopamina positiva, assim, meu, vai dar certo o meu dia, eu vou me valorizar. Não, isso, palavra de afirmação é... cara, é surreal. Então é um livro, assim, que foi o que me fez começar a ler mesmo, com frequência, porque aí eu já tava calejado depois de 10 meses, lendo 3 vezes por dia, seja 9, 10 páginas por dia, e numa consistência. Foi aí que destravou. Eu vou pôr no meu carrinho. Peraí, não vou esquecer. O Maior Vendedor do Mundo. E é velho esse livro, acho que ele é de 1970, eu acho. O Maior Vendedor do Mundo. Tá aqui, tem o 2. Olha, vou ver o 2 então. Peraí. O fim da história. Ah, então eu vou ler esse pouco. Agora, peraí, bota no carrinho aí, amor. Ó, vou ler o segundo. O Maior Vendedor do Mundo, 2 pontos, o fim da história, volume 2. Não, mas é esse aqui mesmo. Ah, mas segunda parte? Que estranho. Então. Tem 2 livros. Ah, essa é a segunda parte. Não, é a primeira parte que tem que ver. Mas você leu a primeira, você não Só leu a primeira, a segunda não. Agora eu fiquei curioso. Eu vou comprar também. Boa. Não, R$19. Cara, porque ele é pequenininho, fininho assim, ó. São os pergaminhos lá, cara. É muito legal a historinha assim, é fácil. Eu fiz meus funcionários no Clube do Livro Ler também. É óbvio que a gente não ficou os 10 meses, né? Eu falei, galera, eu sugiro que vocês façam, mas vamos ler um capítulo por semana e segue o baile, né? Tá. Mas vale a pena bastante. Sensacional, muito sensacional. Muito bom. Ô, Márcio, o que é óbvio pra você e as pessoas não percebem? Cara, você já me fez essa pergunta uma vez que eu fiquei bugadaço, falei, meu Deus. E hoje eu vou mudar um pouco, tá? Pra mim, cara, o que é óbvio que as pessoas não percebem é a questão da autorresponsabilidade. Nossa, muito bom. Cara, principalmente no país que a gente vive, onde as pessoas, infelizmente, têm uma mentalidade mais vitimista e assistencialista, o cara não percebe que ele muda a vida dele, velho. Então, tipo assim, você tá reclamando que você não tem faturamento? Cara, só depende de você. Ah, mas o governo não ajuda. Meu, o governo, a outra empresa tá dando certo e o governo não ajudou ela também. Então faz a sua parte. Então até quem é mais religioso fala, o Deus vai me ajudar. Cara, ele vai só se você fizer a sua parte, porque... Ele faz tudo por você, menos a sua parte. Exato, ele não vai colocar um negócio ali. Então assim, você precisa procurar. Então, pra mim é meritocracia. Se você não fizer a sua parte, não vai dar certo. E aí, eu acredito muito nessa questão de energia, de o que você faz, volta e tal. Tá. Então, por mais que o ambiente que você esteja, a gente falou de ambiente aqui, não for favorável, o fato de você fazer uma energia tão positiva, fazendo a sua parte, o mundo enxerga. Então, a oportunidade vai vir através do que você está fazendo. Então, o que é óbvio, se você não levantar seu popô da cadeira e colocar em ação o que você quer, nunca vai cair do céu. Sensacional. Tipo, é básico, mas, cara, precisa falar. Óbvio, óbvio que precisa ser dito. Muito bom, muito bom. E qual que é a sua vantagem competitiva? O que você acha que você tem de diferente aí no mercado? Vantagem competitiva. Eu sou uma pessoa bem empática, assim, cara. Eu busco ao máximo me colocar no lugar da pessoa, não ter julgamentos. Obviamente, a gente sempre tem alguma crença assim, mas sempre busco entender a pessoa para poder atender essa pessoa. Esses dias eu estava pensando, cara, eu sou um grande solucionador de problemas. Então eu gosto disso, velho. Tanto que às vezes estou estressado porque eu peguei muita bucha que não é minha, às vezes eu sinto o sentimento do cliente, mas eu acho que é isso, eu tô sempre motivado a pegar aquele problema como se fosse meu e resolver ele. Tipo, você já pegava os problemas do banco como se fosse seu. Exato. Imagina dos seus clientes. Exato. Então, assim, eu faço uma gestão com o cliente como se fosse para mim. Então, assim, qualquer ideia que vai multiplicar o resultado. Cara, vamos lá, vou fazer e vou me esforçar muito para que isso dê certo. Então, acho que são 2 fatores que são mais pessoais, mas que muda todo o atendimento, o jeito que eu lido com o cliente e tal. Acho que esses são 2 pontos bastante interessantes. Adorei, muito bom. Se você tivesse aqui no Corte dos Livros Podcast, quem que você gostaria de entrevistar? Que você é um host de podcast. Quem que eu não chamei ainda? Quem que você gostaria de entrevistar desse universo da leitura aí, dos livros aí? Cara, dos livros... Anthony Robbins. Nossa, sensacional. Cara, tudo bem que eu ia sofrer. Ia meter um inglêsão ou não? Não, eu ia ter que ter uma tradução ali pra pegar bem ali o conteúdo. Mas, tipo, pra mim, esse cara deve ter, tipo, um conhecimento absurdo. Porque ele é a fonte de muitos Ele é a fonte de tudo, Então, assim, ele estudou programação de neurolinguística com o Robert Diltz e o outro sócio dele, que eu não lembro o nome, cara. Fugiu o nome dele. Bebeu água na fonte. Pegou. Ele, na verdade, o que acontece? Ele pegou aquele conteúdo que era denso e ele... simplificou. Traduziu de um jeito que foi sensacional para performance, tanto que ele virou o maior
players aí de coaching no mundo, porque ele deixou numa linguagem tão acessível e tão fácil de interpretar e ter resultado, que foi estratosférico o resultado dele, entendeu? Então acho que esse cara seria assim... Pô, até eu queria entrevistar o Tony Robbins. Cara, seria assim, sei lá, eu acho que quem fez curso com ele e tal, hoje é muito grande, né? Mas mesmo assim ainda tem Não, mas teve um entrevistado que veio aqui, o Eduardo Malheiros, e ele fez o curso dele lá nos Estados Unidos. Fez a imersão dele lá. Eu coloquei como meta um tempo atrás, assim, ir lá e tal, ainda não... Cara, uns 25 pau? Uns $30 mil. $30 mil. É. Aí multiplica vezes 6, dá ruim, né? Dá ruim. E assim, é aquele evento. Você tem até a série lá no Netflix, né? Animal. O cara tem um hotel lá, tipo, então você vê toda a estrutura que ele tem é animal. Salgadinho. Não, esse documentário é sensacional. É sensacional mesmo. Eu peguei um domingão à tarde pra ver, pirei, cara. Então, imagina, no documentário você já fica, nossa, esse cara, tipo, o que ele faz lá no evento? Então, seria um cara muito legal, assim, pra eu entrevistar. Boa. Vou fazer uma pergunta que eu faço de vez em quando. Jesus. Mas hoje... Não, mas é boa. Uma editora te procura pra escrever sua autobiografia. Até hoje, qual capítulo você teria mais orgulho de escrever? Caraca, meu, que incrível. Qual capítulo eu escreveria da minha história? Que você tem mais orgulho. Você vai escrever tudo, mas aquele capítulo você fala, não, mano, esse daqui... Cara, eu acho que assim, ó, o maior orgulho que eu tenho é conseguir ter criado um negócio que realmente é o meu sonho mesmo. Aquele sonho lá do treinamento que eu vi em empresa, hoje eu consigo saber que eu construí isso. Não só financeiramente ou... Sim, porque eu peguei um dos valores que eu saí, eu falei, eu não quero um clima de executivo, de empresa grande igual era um banco, porque a energia era meio pesada. Então eu consegui construir um ambiente que é legal, a equipe, eu gosto muito e valorizo muito o meu time, então eu quero que eles estejam felizes lá, satisfeitos, tenham esse desenvolvimento. Eu invisto muito em desenvolvimento, tanto que você chegou a ver lá o Clube do Livro. Maravilhoso. Eu dou palestra. Não, você forma pessoas, nem profissionais. É isso. Então, por quê? Eu entendo que a empresa tem um papel social com o colaborador. Você tem que favorecer o cara. O cara não pode dedicar a vida dele, que é muitas horas da vida dele, num negócio onde ele não saia melhor, que ele não se desenvolva. Ele tá lá só batendo martelo no negócio, pra mim não faz sentido. O cara tem que... Por quê? É até você tá sendo só filantropo? Não, cara, porque é só pra você ser inteligente. Eu invisto no cara, o cara cresce. Quando ele cresce, ele gera mais valor pra mim e pro meu cliente. Sim. E aí o meu valor sobe, a minha percepção de valor para o cliente sobe. Então é um ganha-ganha. Só que aí é o princípio do dar e receber. Então eu não fico só esperando receber do funcionário a hora dele, o trabalho dele. Eu vou doar o que eu puder para ele se desenvolver e em contrapartida ele vai me dar o melhor dele. Sensacional. Porque muda tudo o resto. Então hoje eu tenho muita felicidade de falar isso, que eu tenho uma equipe lá que tá crescendo e aprimorando e eu vivo numa empresa que eu me sinto feliz, sabe? De estar lá e funciona. E também o propósito de poder ajudar os clientes. Tipo assim, de participar. Pô, assim, ó. Não é falado, cara, mas é muito triste o que acontece no Brasil. Tanto com quem tem dívida bancária, dívidas no geral. Cara, tem gente que tira a vida por conta do débito. Sim. Perde casamento, relação de pai e filho, irmãos que não funciona. Então, claro que depende mais do cara, mas assim, eu tenho o fator de poder ajudar o cara a dar uma virada na vida dele que talvez sem a gente, ou que se ele não fosse buscar isso, ia dar muito problema na vida dele, entendeu? Então, assim, isso pra mim me dá muito orgulho, sabe? De poder ajudar o cara ali. Tem gente que não dorme, tá com depressão, ansiedade, assim, aí a gente tira um pouco a pressão, ajuda o cara a se desenvolver. Então, eu sou muito grato por isso. Sensacional. Sensacional, Márcio. Voou aqui, pra variar, né? Voou, o tempo voou. Queria te agradecer de novo, cara, por ter vindo aqui. Muito legal poder devolver a entrevista que você já fez 2 comigo. Foi uma experiência diferente pra mim. Legal, espero que você tenha gostado. Gostei demais. E deixa um recado final aqui pra nossa audiência, quem ficou até pra gente. E antes disso, quais são os próximos passos desse ano, já visualizando o começo do ano que vem? Tá, eu tô bastante engajado em movimentar minha rede social lá no Sem Dívidas Bancárias. Tô numa maratona de 60 lives lá todo dia, para ajudar o cara a realmente virar a chavinha, para que o dia 31 de dezembro não seja mentira, igual há muitos anos, que o cara fala, vou ficar rico.
e não faz nada para isso. Então, a ideia é construir um caminho com ele. Então, o próximo passo é estar mais atento no digital, fazer minhas empresas ficarem mais autogerenciáveis ainda para eu poder me dedicar a outros projetos que seriam trabalhar com palestra, treinamento, coisa que a gente já conversou lá. Você me ajudou bastante também numa dinâmica. Esse cara aqui, velho, esse cara aqui, ó, ele tá aqui dando podcast, mas ele é um baita de um mentor, um cara que tem uma experiência incrível, assim, ó. Eu convido você a conhecer as coisas que esse cara faz, viu? Porque, assim, isso aqui é só a pontinha do iceberg. O que ele isso aqui é o que você vê, né? Exato, é o que você vê. E eu te convido a conhecer o resto, porque é sensacional mesmo. Então, esses são os próximos passos, cara. E pra quem tá aqui, que tá agora com a gente, você pega o conteúdo que eu trouxe aqui, junto com o Adilson, que você possa mudar um pouco a sua percepção. Não adianta, às vezes a gente fica assistindo podcast e não aplica nada, só fica com a cabeça cheia, e aí mais informação sem ação não vai. Então, assim, até pegando o que eu falei de autorresponsabilidade, pega o problema que você tem, faz um planejamento e encara ele. O máximo que vai acontecer, você vai ter aprendizado e vai te ajudar bastante para os próximos passos. Beleza? Cara, gratidão, velho. Sensacional, sensacional. Márcio, obrigado de novo. Vamos gravar outro depois, que a gente já conversou. Vou deixar aqui, ó, só espera que vai ter um outro episódio com o Márcio. Gente, episódio todas as quartas às 7 horas da noite no YouTube e no Spotify. Deixa aí nos comentários aqui qual que foi o grande aprendizado aqui do nosso papo aqui com o Márcio. E até semana que vem. Tchau. Valeu, tchau, tchau.